Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas, já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury. Boa tarde. Iremos iniciar a apresentação do desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso. Nosso tema é a desigualdade social e seu impacto no mercado de trabalho. Os integrantes são Bruna de Souza Figueiredo e Fagner Faganelli. Epígrafe. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá.
Desta forma, o principal objetivo desse estudo é examinar como o mercado de trabalho contribui para a produção da desigualdade social. Busca-se compreender de que maneira esses elementos cooperam para as diferenças de rendimentos e de oportunidade entre os brasileiros. Neste trabalho, nós abordaremos introdução, referencial teórico, materiais e métodos, considerações finais e referências. A desigualdade social pode ser definida como a diferença econômica entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Ela está presente em todas as camadas sociais. Pode ser por questão de renda, de cor, de crença, de gênero, de círculo ou de grupo social. A desigualdade também impacta na busca dos direitos básicos dos seres humanos. Por exemplo, o acesso à educação e à saúde de qualidade, ao trabalho, à moradia, etc. De acordo com Souza e Silva, o Brasil não é um país pobre, mas é injusto e desigual. Hoje, o Brasil se encontra entre um dos 10 piores países do mundo em questão de desigualdade social. De acordo com o IBGE, o Brasil está em segundo lugar com maior concentração de renda entre mais de 180 países. Esse número é exorbitante, tendo em vista que 28,3% da nossa renda total está nas mãos de apenas 1% da população. Seguindo essa linha de raciocínio, um dos motivos que nos fizeram escolher esse tema foi o interesse mútuo em compreender como o Brasil chegou à posição de um dos países mais desiguais do mundo, afligindo dessa forma grande parte da gama social. Esse trabalho, então, tem como objetivo a análise da desigualdade e dos canais nos quais essa pode afetar o ser humano. Dessa forma, serão abordadas as gamas da disparidade, que aflige grande parcela da sociedade, com enfoque no impacto proeminente no mercado de trabalho. A desigualdade social é um problema histórico e estrutural, herança do nosso período colonial e que se perpetuou durante os anos. De maneira empírica, pode-se dizer que nós somos direcionados a diversos caminhos ao longo da nossa vida. E em todos esses processos fundamentais, desde a alfabetização até o ingresso no mercado de trabalho, existem caminhos diferentes ligados a condições econômicas e estruturais. Carvalho defende a tese de que a desigualdade se dá sobretudo no âmbito regional e racial, sendo a pobreza e a miséria uma consequência da desigualdade, que concentra a riqueza nas mãos de poucas pessoas. Quanto à parte judiciária, apenas uma pequena parcela da população tem o direito e a opção de contar com a proteção assegurada pela lei, tendo em vista que, de um lado, estão os mais privilegiados, sempre defendendo seus interesses pessoais através do dinheiro e do prestígio social, e de outro, à margem, uma segunda classe, sujeita aos rigores e benefícios da lei, o que remete a uma profunda desigualdade. Há também os cidadãos da terceira classe, os menos favorecidos, sendo eles a grande população marginal da sociedade, muitas vezes ignorando na prática seus direitos civis ou tendo eles desrespeitados. É de grande importância também ressaltar o vínculo entre as desigualdades e a educação, pois há um grande fardo histórico nisso. Devido às dificuldades financeiras desde a infância, crianças, adolescentes e jovens são forçados, por sua realidade, a trabalharem para sustentar sua família, trocando assim, desde cedo, os estudos pela sobrevivência. Como consequência da baixa escolaridade, é possível visualizar a dificuldade de ter boas oportunidades no mercado de trabalho. O limiar da sobrevivência é a miséria. De acordo com o posicionamento da OSC Politize, determinados grupos de pessoas de classes sociais e econômicas mais favorecidas têm acesso a boas escolas, boas faculdades e, consequentemente, a bons empregos, ou seja, vivem, convivem e crescem no meio social que lhes está disponível. Dessa forma, não é necessário que haja uma grande busca por seus direitos, porque eles estão ali. Eles lhes são dados de maneira branda. A participação ativa através do emprego leva o indivíduo a interagir com outras pessoas, ampliando sua noção de mundo, que ultrapassa os limites da sua casa. Uma função remunerada traz independência ao indivíduo e aumenta a confiança na sua capacidade
para que não se sintam vivendo às margens da sociedade como pessoa improdutiva. Dado o exposto, pode-se afirmar que pessoas com menos condições sofrem os maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas, sem lhes ser concedidas dessa forma oportunidades de vida, de estudo e de crescimento profissional, da mesma forma que a gama economicamente superior. Por essa razão, pode-se dizer que a meritocracia em prática é um mito, até porque não há como clamar que uma classe social alcança bons feitos por mérito, frente a outra que sequer consegue acessar as mesmas oportunidades. Para realizar este artigo, utilizamos pesquisa bibliográfica e documental, desenvolvida por meio de consultas a sites, revistas, livros, artigos científicos e pesquisa de campo. Esses são os resultados e discussões da nossa pesquisa de campo. Nós tivemos 82 respostas, das quais 22% têm até 18 anos, 43% têm de 18 a 25 anos, 11% têm de 25 a 35 anos e 24% têm acima de 35 anos. 76% é do gênero feminino e 24% do gênero masculino. Perguntamos quantas pessoas residem na casa com os entrevistados. 44% disseram que até 3 pessoas. 44% também disseram que de 3 a 5 pessoas. E 12% disseram que acima de 5 pessoas residem na casa. Perguntamos também a renda mensal da família. 27% colocaram abaixo de 2 salários mínimos. 45% de 2 a 4 salários mínimos. 19% de 4 a 6 salários mínimos. E 9% acima de 6 salários mínimos. Perguntamos qual foi o tipo de escola frequentada por eles. 85% disseram que integralmente em escola pública. 11% parcialmente em escola pública e privada. E 4% disseram que integralmente privada. Se estudou em escola pública, acredita que seu acesso à faculdade foi ou será dificultado pelas diferenças de recursos? 63% votaram sim, 27% não, 4% não estudaram em escola pública e 6% não fazem e não farão faculdade. Possui curso profissionalizante ou técnico? 73% disseram que sim e 27% que não. Atualmente está empregado ou desempregado? 63% estão empregados, 37% estão desempregados. Acredita que sua condição financeira de alguma forma impactou o seu acesso ao mercado de trabalho, de forma que se estivesse numa melhor situação econômica, a busca por um emprego seria facilitada? 71% disseram que sim, 29% disseram que não. Quando estava ou se ainda está desempregado, acredita que um dos motivos foi a falta de acesso à educação de qualidade e cursos profissionalizantes? 73% disseram sim, 27% não. Diante dos dados que conseguimos coletar através da pesquisa de campo, pode-se concluir que a desigualdade social é um fator que causa um grande impacto no mercado de trabalho, como nós já explicitamos ao longo desse artigo. Apesar do conhecimento sobre o assunto, grande parte da população não tem ciência, ou não quer saber, que as condições de trabalho estão diretamente atreladas às condições financeiras de cada indivíduo. Pode-se dizer que aqueles que possuem mais dinheiro têm acesso a mais informações e a cursos profissionalizantes. Consequentemente, isso amplia suas ofertas de emprego. Por outro lado, os menos favorecidos financeiramente representam a maior parte dos grupos que exercem trabalhos braçais, com salários reduzidos e condições trabalhistas mais escassas, fazendo com que isso se torne um círculo vicioso. Tendo em mente que o presente trabalho busca analisar as principais determinantes da desigualdade social, verificou-se que a educação é a principal variável para explicar esse fenômeno no país. Embora as pessoas tenham tido mais acesso à educação nos últimos anos, o ensino brasileiro ainda necessita de grande atenção por parte dos governantes.
Considera-se, então, que a qualificação do indivíduo é fundamental para que a mão de obra desse país possa atingir maiores rendimentos. Dessa forma, pode-se dizer que a dificuldade na busca de um emprego está atrelada a diversos aspectos, inclusive e principalmente na ausência de um ensino de qualidade, gerando assim uma persistente desigualdade social, e essa característica deve ser levada em consideração nos processos de implementação, de avaliação e de formulação de políticas públicas. Quando nos deparamos com a realidade a qual somos expostos diariamente, é possível confirmar que a desigualdade social gera danos irreversíveis ao indivíduo, já que não há uma intervenção. Na verdade, o indivíduo ele tem que lutar com as próprias mãos, já que não há um suporte por parte das autoridades públicas. O Brasil, sim, passou por uma transformação política, econômica e social ao longo de sua formação territorial, mas ainda tem muitos que ficaram e ficam à margem desse desenvolvimento. Uma sociedade mais igualitária é desejável, e não é de hoje. Políticas devem ser direcionadas em um país que a renda é muito concentrada, ou seja, a renda ela está aqui, o Brasil é muito rico, porém é uma renda concentrada, para que não tenha mais seu crescimento econômico comprometido. Então, quando isso acontece, o Brasil pode se tornar uma potência a longo prazo. E essas foram as nossas referências para elaborar o trabalho. Boa tarde. Iremos apresentar trabalho de conclusão de curso do técnico de recursos humanos. O tema é Mulheres na Liderança. Irão apresentar Bárbara, Bruna e Nicolas. Terá abordagens no trabalho da introdução, desenvolvimento teórico, métodos e resultados, conclusão e referência. Introdução. É de conhecimento geral que a liderança feminina tem conquistado cada vez mais espaço. Elas estão ocupando cargos de liderança, independente do estilo adotado. Suas qualidades, sejam aprendidas ou inatas, permite que disputam cargos de liderança com o sexo oposto. Claro que ainda, hoje em dia, existe preconceito e a desvalorização quanto à sua capacidade para atuação no mercado, mas, ainda assim, a mulher procura ultrapassar obstáculos e ir em direção ao crescimento. Ela se tornou independente, adquirindo assim mais responsabilidade, tendo que cuidar de casa, família e ainda dar conta da demanda no trabalho. Essa se tornou uma tarefa ardua, trazendo a consequência que muitas vezes é colocada em situação de decisão. Este trajeto é resultado da luta da mulher por igualdade de direitos. Ela cansou de ser vista somente como um ser inferior, responsável pelo lar e procurou meios para mostrar que poderia ser mais que isso. Começaram a lutar por tudo que aquilo que consideravam justo, conquistando o direito de voto, também o seu lugar no mercado de trabalho. Buscou então estudar uma possibilidade de equilíbrio entre a vida profissional, que conquistou através de uma luta ardua, com a vida familiar. E sempre foi um papel da mulher, conciliar ambos para obter sucesso e a realização da vida em um todo. Bom, nesse trabalho, buscou-se deter nas mulheres que exercem algum cargo de liderança, avaliando biograficamente a presença dessas nas empresas, uma vez que este ramo de atividade sempre foi dominado pelo público masculino. No entanto, a presença feminina vem aumentando em todos os tipos de organização, sejam públicas ou privadas. Com isso, o foco das mulheres em cargo de liderança nas empresas torna-se importante, ao fim de localizar a presença dessas no mercado de trabalho atual, bem como investigar quais são as principais características apresentadas por elas, principalmente em ambiente culturalmente dominado pelos homens, é claro. Bom, de acordo com o IBGE, o número de mulheres no cargo de liderança caiu de 40% para 38%, tendo uma queda de 2% nos últimos 4 anos. Uma pesquisa realizada em 2017 no Fórum Econômico revelou que as mulheres levaram 217 anos para alcançarem a mesma renda dos homens, e que ainda hoje, em pleno século XXI, a diferença da renda entre os sexos chega a 58%.
De acordo com o McKinsey Study, empresas com mais mulheres na liderança têm observado um resultado operacional de 48% maior e uma força de crescimento no faturamento sendo superior a 70%. E com base nas pesquisas, ter pelo menos uma mulher na liderança diminui a falência de empresas em 20%. Os gráficos oficiais, como o do IBGE, em 2017, mostram que a maioria da população brasileira é do sexo feminino, e em outros indicam que também são a maioria nas universidades brasileiras. Diante disso, então por que não é tão comum vermos as mesmas no comando de empresas? Ao voltarmos um pouco no tempo, podemos ver iniciativas tomadas por mulheres, como o projeto 400 Forward, cujo seu objetivo foi o incentivo e a orientação a uma nova geração de mulheres. Outro pouco mais recente foi Impactando Vidas Pretas, criado em plena pandemia, com o objetivo de ajudar famílias pretas, que em sua maioria no Brasil são lideradas por mulheres solteiras. No Fórum Econômico Mundial de 2018, o Brasil registrou sua mais baixa colocação, que foi a 95ª desde 2011. Nesse fórum é levado em conta saúde, sobrevivência, empoderamento político, nível educacional e oportunidade econômica. Então por que, em um país com sua população sendo maioria feminina, também sendo superior nas universidades, está em tão baixa colocação? Uma pesquisa realizada no Reino Unido sobre a participação das mulheres na inovação exibe a baixa presença feminina em cargos originalmente masculinizados, principalmente tratando-se de profissionais de engenharia. 91% desses cargos são ocupados por homens. Esse relatório também exibe a diferença entre gêneros ao ocupar cargos de TI. 80% são homens e 18% são mulheres. Assim como gerentes de P&D, apenas 40% são mulheres. Fica evidente o fato de que as áreas de tecnologia e inovação das empresas ainda são predominantemente ocupadas por homens e que há necessidade de realizar ações para mudar essa realidade. A pesquisa Mulheres e Inovação contou com a participação de alunos de mestrado e de iniciação científica, bem como algumas pesquisadoras voluntárias. São duas abordagens, a atuação das mulheres e seu desenvolvimento nas atividades de inovação no contexto acadêmico, pois a maioria das pesquisas científicas realizadas no Brasil acontece no ambiente da universidade, e investigar o papel das mulheres nas atividades de inovação também no contexto das empresas. Tais aspectos foram contestados ao longo do tempo, e as limitações das mulheres têm sido progressivamente desfeitas. Por esses fatores, elas têm alcançado voos que, por mais que muitos considerem ousados, não são mais do que seu direito fundamental. Nesse momento da história, na maior parte dos países, há mulheres participando ativamente do mercado de trabalho do que jamais houve. Isso leva a conversa para outro patamar. É preciso entender, promover e lidar com o crescimento da liderança feminina nas empresas. No ano de 2014, entre os colaboradores da empresa TEDx Latin America, apenas 33% eram mulheres, e na liderança o número era ainda menor. Ao notarem tais estatísticas, os gestores perceberam que, realmente, eram números muito baixos, o que ia contra as políticas de diversidade ideais à administração de empresa. Não se pode, com facilidade, inserir as mulheres numa estrutura que já é codificada como masculina. É preciso mudar a estrutura. É o que escreve Mary Baird. Por isso, parte da inserção das mulheres em cargos de liderança se deve ao fato de que as empresas, de fato, se preocupam em promover o engajamento das mulheres a um espaço igualitário. Mesmo com certos espaços conquistados, as mulheres continuam a enfrentar desafios pelas suas condições físicas e biológicas. Eu e a minha equipe, sendo eu, Bárbara e Nicolas, optamos pelo tema apresentado, uma vez que há identificação de nossa parte com o assunto abordado. O nosso trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas e que, através de fichamentos bibliográficos, nos deu a possibilidade de construir o desenvolvimento teórico.
que são embasados em artigos, revistas e sites relacionados ao tema de estudo. No segundo semestre de 2021, colocamos nas redes sociais um questionário de cunho quantitativo e qualitativo para levantamento de informações atreladas ao tema apresentado. E como amostragem temos o público geral, em sua totalidade, moradores de Ubatuba. A seguir, apresentarei os resultados de nossa pesquisa de campo realizadas entre os meses de outubro e novembro. Foram 5 perguntas. A primeira era: qual é o real motivo para que exista tão poucas mulheres no comando das empresas? E embora muitos dos entrevistados acreditem que a causa de existir poucas oportunidades seja por conta da falta de oportunidade, o gráfico acima mostra que muitos ainda consideram o machismo como o ponto-chave para a não presença de ocupação do sexo feminino em posições de comando nas empresas. A seguir, a próxima pergunta foi de como esse público enxergava o ambiente de trabalho para as mulheres. E como apresenta no gráfico, podemos dizer que a maioria classificaram o ambiente de trabalho como regular. Nisso, acreditamos que isso seja justificado pela desigualdade apresentada entre os gêneros no mercado de trabalho. Perguntamos para o público se mulheres com filhos têm dificuldade ao conseguir emprego. E como podemos observar, foi que quase a totalidade dos entrevistados afirma que há sim uma dificuldade maior para que a mulher se coloque no mercado de trabalho. Porém, acreditamos que o alto custo com verbas trabalhistas podem também contribuir para o aumento desses números. A pergunta 4 estava relacionada às quais habilidades citadas poderiam ser atribuídas ao sexo feminino. E sem que precisemos de números para comprovar que temos sim muitas habilidades, segundo a opinião dos 43 entrevistados, as mulheres possuem inúmeras habilidades, e essa pergunta possibilitou que os entrevistados assinalassem mais de uma opção, o que permitiu constatar um equilíbrio entre as habilidades percebidas no gênero feminino. E nossa última pergunta de pesquisa de campo é sobre o que tem contribuído para a transformação da mulher no mercado de trabalho. E ao observar no gráfico, 25 deles são da mudança de mentalidade, seguido de outros 14 que atribuem essa transformação à apresentação de resultados. No nosso grupo, ao contrário de que é apresentado no gráfico acima, acreditamos que a transformação da mulher no mercado de trabalho se deu a partir do momento em que ela deixou o lar para ir trabalhar fora, o que levou a se capacitar e apresentar melhores resultados, ocasionando com o passar dos anos uma mudança de mentalidade por parte da sociedade. Conclusão. Concluímos com a elaboração desse artigo que as mulheres estão cada vez mais ocupando mais cargos de liderança. E ocupando esse espaço, as empresas têm apresentado melhores resultados e aumentos lucrativos. Com os dados coletados, tanto durante as pesquisas biográficas quanto as pesquisas de campo, podemos concluir que há um crescimento na participação das mulheres nos cargos de liderança e gestão de muitas organizações. Muito disso é virtude das mudanças de mentalidade da sociedade, que tem enxergado um público feminino com competências, habilidades capazes de colocá-las em um lugar de destaque no mercado de trabalho entre profissionais do sexo masculino. Até chegar ao ponto onde nos encontramos, as mulheres tiveram que passar por muitas dificuldades, enfrentando desafios como deixar o lar, filhos e buscar conhecimento e desenvolver profissionalmente a ponto de romper com os preconceitos que ainda existem, alcançando assim o seu sucesso profissional. Essas são algumas das nossas referências bibliográficas. Epígrafe. O tamanho dos seus sonhos deve sempre exceder a sua capacidade de alcançá-los. Se os seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. Ellen Johnson. Muito obrigada a todos.
Apresentação dos trabalhos de conclusão de curso do Técnico em Recursos Humanos, segundo semestre de 2021, Ubatuba, São Paulo. O tema: Mudanças na gestão de RH em uma empresa de economia mista. Alunos: Daiele dos Santos Soares, Jefté Ferreira da Costa. Uma reflexão. Como fazer as pessoas mudarem? Não é por meio de estratégia, estrutura, cultura ou sistema? Tudo isso é importante, mas o núcleo da questão envolve mudança de comportamento e ela só ocorre quando se fala ao coração das pessoas. John Paul Cotter. A abordagem do trabalho. Introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados de discussões, conclusão e referências. Esta tese reflete a oportunidade e o desafio de desenvolver um projeto longitudinal em um momento de grandes mudanças ocorridas em uma empresa de economia mista, a fim de monitorar o contexto e as intervenções realizadas no Departamento de Gestão de Pessoas, de forma a aumentar a compreensão do papel da área de recursos humanos nas mudanças organizacionais. A mudança organizacional pode ser definida como toda alteração, planejada ou não, que ocorre no contexto interno da organização decorrente de eventos e fatores internos ou externos, e que traz algum impacto nos resultados ou nas relações entre as pessoas no trabalho, em conformidade com Castells, 1999. Atualmente, a crítica da opinião pública e orçamentos reduzidos também ameaçam a sobrevivência das organizações públicas, o que exige que elas mudem rápido e profundamente. As pesquisas apontam que cerca de 80% e 90% das mudanças organizacionais falham. Ainda assim, elas não traduzem as mudanças descontinuadas que muitas vezes ocorrem na administração pública brasileira, na maior parte por objetivos políticos e não tecnicamente estratégicos, na qual cada nova gestão quase sempre introduz novos projetos, visando deixar sua marca. Para compreender os efeitos das intervenções, é necessário acompanhar a mudança organizacional não apenas no nível do indivíduo, o comportamento de apoio à mudança, como também o complexo tecido de relações entre as pessoas e a estrutura informal das equipes de trabalho envolvidas. No Brasil, pode-se dizer que as organizações públicas geralmente são caracterizadas pelo foco na missão e não na lucratividade, e pela falta de clareza nas metas organizacionais ou objetivos ambíguos. Elas operam em um ambiente relativamente complexo, devido às inúmeras demandas de diferentes partes interessadas, e muitas vezes conflitantes, e influências políticas externas nos processos de tomada de decisão. Provavelmente, as falhas nos projetos de mudança no setor público ocorrem por serem conduzidas de acordo com o cenário político administrativo e por serem extremamente frequentes e executadas às pressas. Essas organizações podem mudar com base apenas no ímpeto dos líderes e não pelas necessidades reais de alteração. A resistência comportamental dos servidores constitui um dos principais fatores que levaram ao fracasso das iniciativas de mudança do setor público. Pesquisadores atribuem isso ao domínio da estabilidade burocrática e da segurança do emprego e outras pretensões legais e acrescentam que isso implica considerável desafio ao RH. Sabendo disso, a mudança organizacional não se dá apenas na macroestrutura, sistemas e rotinas de trabalho. Ela tem implicações comportamentais, psicológicas importantes, muitas vezes sobreestimadas. É fato que a mudança organizacional exige o reajuste das rotinas normais dos empregados. Por isso cria medo, certeza, ansiedade, pressão, ambiguidade e dúvida. Nas organizações do serviço público, as experiências de mudança podem ser extremamente negativas, pois num estudo com mais de 92 mil trabalhadores de 1.517 das maiores organizações dinamarquesas, constatou que a mudança organizacional levou ao aumento do uso de medicamentos relacionados ao estresse.
Embora os estudiosos destaquem o importante papel dos recursos humanos como agente de mudança, sabe-se muito pouco sobre até que ponto o RH influencia o contexto da mudança para promover respostas positivas dos funcionários e apoiar mudanças organizacionais. Gomes e Lopes, 2006, em sua revisão, mostraram que muitas alterações ocorridas nas práticas de RH não constituíram uma mudança genuína no nível organizacional, pois essa só ocorre com uma transformação cultural e estrutural capaz de sustentar e reforçar as mudanças realizadas no nível da gestão. Materiais e métodos. Foi utilizado um questionário estruturado com perguntas em aberto para os gestores de RH e diretor administrativo da empresa. Após definida a metodologia, a coleta de dados desenvolveu-se no período de maio de 2021 a dezembro de 2021. Foi então norteada através de um roteiro semi-estruturado voltado a entender as mudanças organizacionais, que pôde diagnosticar o contexto de produção, uso e destinação desses processos ocorridos pela mudança na gestão de uma empresa de economia mista. Foi possível, assim, entender algumas das mudanças que a empresa passou em pouco tempo, do início da nova gestão administrativa da empresa. Resultados e discussões. Com base no questionário respondido por parte dos gestores da empresa, foi possível observar o seguinte, com base nas informações fornecidas. Uma das perguntas é: qual o total de funcionários ativos atualmente na empresa? A resposta: atualmente contamos com um total de 129 funcionários em nosso quadro de colaboradores. Outra pergunta: qual a filosofia organizacional da empresa? Os colaboradores conhecem e praticam os valores e os princípios organizacionais? A resposta: a empresa não dispunha de estrutura de valores organizacionais planejada. Visando suprimir essa demanda atual, a gestão realizou oficinas a fim de consolidar valores necessários para a criação de uma filosofia organizacional. Desta forma, estabeleceu-se a missão: contribuir com o desenvolvimento do turismo local, adotando práticas sustentáveis e inovadoras, por meio de uma gestão transparente e profissional. A visão: ser reconhecida como referência de gestão no desenvolvimento do turismo na região. Os valores: ética, transparência, responsabilidade, profissionalismo, respeito à diversidade. Quais as metas sugeridas para as equipes de recursos humanos e departamento pessoal? Quais já foram implementadas? E os seus resultados? Primeiro, atualizar e concluir o processo do e-social de todos os colaboradores, desde o retroativo até os funcionários atuais. Já foi implementado e concluído todo o plano de ação voltado para essa tarefa. Segundo, regularizar todos os funcionários através do contrato de trabalho impresso. Já foi implementado e executado todo o plano de ação referente a essa meta. Hoje temos todos os colaboradores com seus contratos devidamente assinados. Terceiro, outras metas como implementação do Vale Refeição, Vale Alimentação e o novo uniforme para todos os colaboradores já estão em andamento através dos processos legais do Departamento de Contrato e Licitações da empresa em conformidade com a Lei 13.303, que rege as empresas de economia mista. Próxima pergunta: quais estratégias são adotadas para a retenção dos funcionários-chave para a empresa? Resposta: observamos primeiramente o desempenho produtivo de cada um em suas respectivas áreas, levando em conta a sua capacidade e iniciativa para aprender ou desenvolver metodologias de gestão, resposta e soluções para as problemáticas operacionais que ocorrem no seu cotidiano profissional. Assim, também como prezamos pela boa relação entre os seus colegas de trabalho baseadas na ética, na harmonia, no respeito à individualidade e na cordialidade entre os colaboradores. Quais os desafios e problemas enfrentados pela nova gestão de recursos humanos e departamento pessoal deixados pela gestão anterior? A resposta: são inúmeros problemas que estamos enfrentando desde a posse da nova gestão devido às inúmeras irregularidades que encontramos e que foram deixadas pela gestão anterior. Algumas problemáticas já estão sendo ou foram concluídas, como por exemplo a atualização do e-social de todos os colaboradores desde 2018. Temos ainda muitos desafios pela frente, como desenvolver melhores condições de trabalho,
tanto para os supervisores dos agentes operacionais de Zona Azul, quanto também para os agentes operacionais de portaria e de fiscalização, tal como local adequado para as refeições, implementação de um novo uniforme, acompanhados de acessórios essenciais e obrigatórios para o desempenho regular das funções, entre outros. Identificamos também uma deficiência, ineficiência e ineficácia profissional por parte de muitos colaboradores, tanto no desenvolvimento operacional, como também comportamental, no que se refere principalmente à capacidade produtiva individual e coletiva de desempenhar as suas rotinas e metas de trabalho. Quais as utilizadas para a resolução desses problemas? E os resultados? Lançar um programa de treinamento e desenvolvimento voltado tanto para a capacitação profissional, quanto também para as relações humanas entre os colaboradores internos e externos, independentemente dos níveis hierárquicos do organograma da companhia. Nosso objetivo é, obviamente, manter o trabalho linear, horizontal e vertical para as demandas operacionais tanto dos seus superiores para com a sua equipe de colaboradores, quanto das equipes de colaboradores para os seus superiores, implantando e desenvolvendo assim uma gestão também circular, integrando todas as relações operacionais e interpessoais através de capacitação e reconhecimento, utilizando indicadores de produtividade que já começamos a desenvolver. Quais as dificuldades enfrentadas atualmente pelo Recursos Humanos e o Departamento Pessoal em relação ao cliente interno após a mudança de gestão? O maior desafio enfrentado pelo setor de RH foi a atualização e a adequação do cadastro do sistema e-social. Além disso, a transição foi dificultada pela falta de procedimentos operacionais padrão. Atualmente, o setor encontra-se em dia com suas obrigações legais e junto ao e-social. Estamos escrevendo os POPs, procedimentos operacionais padrões, do setor para que os processos sejam realizados de maneira uniforme. Conclusão: uma das maiores dificuldades no âmbito dos negócios é a relação entre as pessoas. Sendo assim, o RH tem papel fundamental dentro do processo de mudança organizacional. Para que as coisas fluam com mais facilidade, transparência e eficácia, é de suma importância investir em treinamento, conhecimento que envolve habilidades e estratégias específicas. É bom lembrar que o RH não é protagonista, mas sim um importante coadjuvante nesse processo, pois contribui para que as relações entre os líderes e os colaboradores sejam mais confiantes. Ultrapassar e gerir a resistência à mudança pode requerer a utilização de algumas estratégias, baseada no pressuposto de que envolver e partilhar informações com as pessoas a respeito das mudanças a empreender e das razões que lhes são subjacentes promoverá a sua adesão e a redução dos níveis de resistência. São estratégias possíveis. A comunicação por via de memorandos, relatórios, reuniões ou outros instrumentos, utilizada para promover a partilha de informação e o esclarecimento dos colaboradores de uma organização a respeito da mudança a realizar. B. Envolver as pessoas, chamando-as a participar nos processos de tomada de decisão acerca das mudanças a aplicar. É igualmente importante para obter a colaboração e empenho nos processos de mudança. C. De igual forma, estratégias que envolvam a negociação e a facilitação e suporte também podem ser usadas para minorar a resistência de determinados colaboradores. D. A cooptação de colaboradores que funcionam como líderes dentro de grupos resistentes pode ser usado, ainda com que a acrescida prudência dada ao seu cariz menos transparente e suscetível a gerar reveses inesperados. E a coerção, último recurso a mobilizar, é ainda assim uma estratégia a considerar quanto as restantes se revelam ineficazes. Evidentemente, esse estudo está distante de constituir uma abordagem completa ao fenômeno estudado. Ainda estamos longe de compreender a direcionalidade das relações encontradas entre as variáveis do estudo. As dimensões de mudança investigada não cobrem, certamente, o conjunto de transformações em curso na empresa de economia mista que agora se encontra em processo de extinção decretada.
E, mais importante, estamos distantes de captar como os dois processos organizacionais e individuais se articulam e se constroem no cotidiano ao longo do tempo, algo que exigiria uma abordagem dinâmica como presente nos estudos da cognição social. Essa parte compreende as referências, então os livros, os sites que foram pesquisados para o embasamento do referencial teórico.